Salve, salve galera, oitavo ano, professor Alex, Geografia. O papai chegou! Estou aqui para te dar continuidade aos nossos trabalhos, inclusive iniciando o volume 3. Isso mesmo, volume 3, unidade 7, Espaço Rural e Urbano na América e na África. Então, depois que a gente fez um vasto estudo sobre os aspectos naturais da América e da África, falando sobre geologia, relevo, hidrografia, vegetação, climas desses dois continentes. Nós analisamos a exploração desses recursos naturais e finalizamos com um estudo sobre os impactos socioambientais a partir da exploração desses recursos nesses dois continentes que estamos estudando. Agora a gente vai dar início a um estudo sobre as características do espaço rural e também do espaço urbano desses dois continentes. Então bora, vamos nessa? Ao som aí de Pink Floyd, The Wall, vamos ajustar aí as nossas apostilas na página 2, que é bem já na abertura, ainda na abertura da unidade. Temos aí uma imagem, representativa, uma vista panorâmica obtida por meio de imagens de satélite das cidades, às margens do rio Níger, no Mali. Imagens de satélites, uma região desértica, mas que é ocupada. Existe transformações, existe exploração, existe organização de espaço geográfico, mesmo em condições adversas. A cidade histórica de Tombouctou, ao norte do rio Níger, na imagem, teve seu auge comercial e político por volta do século XIV, quando fazia parte do antigo Império ou Reino do Mali, situada na orla do deserto do Saara, em uma encruzilhada de rotas de caravanas que atravessavam o norte da África, transportando marfim, pedras preciosas e várias outras mercadorias de valor. As feiras da cidade eram bastante movimentadas e contavam com produtos e pessoas das mais variadas origens. Observando a configuração do espaço urbano e rural dessa cidade no contexto do deserto do Saara, escreva qual é a importância da cidade para os agricultores e vice-versa. E é sobre esse tipo de organização já de cidades antigas e das mais recentes cidades africanas e americanas que vamos tratar esse início de estudos, nesse volume 3, nessa unidade, falando inicialmente do espaço rural, Afinal de contas, é bem recente, o predomínio de população urbana sobre a população rural no mundo. Ao longo da trajetória humana, e principalmente no continente africano, que é o berço da humanidade, a maior parte da população se manteve durante a maior parte da sua história no campo, no espaço rural. Mas passa o continente africano, assim como o americano já passou e ainda vive, um intenso processo de urbanização. Ao estudarmos as populações americanas e africanas, no primeiro volume, a natureza e os recursos naturais da América e da África no segundo, neste capítulo, vamos abordar as cidades e os campos desses continentes, como nos revela a imagem de abertura do capítulo. Essas áreas compõem a paisagem de espaços complementares na economia e sociedade de qualquer país, os espaços rural e urbano. Dessa maneira, vejamos a seguir como os espaços rurais se configuram, tendo como base as diferentes atividades econômicas, em especial distintos modelos de agricultura
e, em seguida, as características dos espaços urbanos americanos e africanos. Nós sabemos perfeitamente identificar, diferenciar, melhor dizendo, o espaço rural do espaço urbano. Nós já temos bagagem, conhecimento geográfico para assim poder diferenciar esses dois distintos espaços, que mesmo que diferentes, organizados de forma diferente, com atividades econômicas diferentes, em termos de infraestrutura, edificações, até mesmo a ocupação populacional diferente, são espaços integrados, são espaços interligados. Começaremos nossos estudos pelo espaço rural, para depois, na sequência, falarmos sobre os espaços urbanos. As práticas agrícolas, caracterizadas pelo cultivo de plantas, agricultura e pecuárias, criação animal, reprodução animal para fins comerciais e de subsistência, caracterizadas pela criação de gado, têm sido desenvolvidas na América e na África há séculos, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus. Povos agricultores sedentários, grupos de pastores transhumantes, nômades caçadores-coletores e mesmo sociedades urbanas coexistem, por vezes há milhares de anos, nesses continentes. O conhecimento de centenas ou milhares de espécies da flora nativa faz parte da cultura dos povos que habitam os diferentes espaços geográficos americanos e africanos. As propriedades nutritivas e farmacológicas das plantas, características de cada solo, assim como as épocas de plantar e colher, são saberes que inclusive têm obtido muitas vezes reconhecimento científico. Dessa forma, têm sido valorizados como fundamentais para se desenvolverem práticas agropecuárias sustentáveis, que se adaptam a diferentes particularidades ambientais de cada região. Além da agropecuária, outras atividades como a piscicultura, criação de peixes e o reflorestamento, tanto de espécies nativas quanto de espécies exógenas, trazidas de outros lugares, compõem as paisagens rurais, assim como áreas situadas em UCs, unidades de conservação, em lavras de minérios e pequenas vilas e povoados. O espaço rural, dessa forma, é aquele em que predomina o uso não urbano do solo e as atividades relacionadas ao setor primário da economia, agricultura, pecuária e extrativismo, que envolve produção de matérias-primas. Analisaremos, em seguida, algumas feições características das paisagens rurais da América e da África, com base nos principais modelos da agricultura colocados em prática pelos agricultores americanos e africanos. Aqui imagens que revelam área rural ocupada por indígenas no Equador e atividade do pastoreiro pelos Maasai na Tanzânia, África. Transhumantes são pastores que cultivam a transhumância, que é a prática de migrar periodicamente os rebanhos de acordo com a sazonalidade do clima em busca de pastagens. Foi citado aqui, pastores transhumantes, pastores que migram de acordo com as condições de clima, para o pastoreiro. Vamos falar então desses tipos de agriculturas praticados na América e na África. Agricultura itinerante na América e na África. Uma das práticas de cultivo mais antigas que se tem notícia, a agricultura itinerante ou nômade, se caracteriza pela mudança constante no local de cultivo. Por isso tem esse título, itinerante. Se caracteriza pela mudança constante, a fim de permitir a recuperação do solo após alguns anos de plantio. Na América Latina e na África subsaariana, além de outras regiões tropicais do globo, esse tipo de agricultura é praticado principalmente por povos indígenas ou camponeses nativos, sendo comum o uso tradicional do método da queimada, passando
passado de geração a geração para preparar o solo para o cultivo, o que muitas vezes é considerado uma prática, né, prejudicial ao solo, uma prática antiga, arcaica. Durante 2 a 5 anos, o terreno que passou pela queimada apresenta solo com pouca fertilidade. Porém, passado esse período, o solo fica improdutivo. Por tal razão, o agricultor migra para outro local e repete a prática. Em uma ou 2 décadas, a área utilizada anteriormente é recoberta por mata secundária e, por vezes, novamente aproveitada para o cultivo itinerante. A recuperação da fertilidade do solo, portanto, varia, mas leva de alguns anos a mais de uma década. A agricultura itinerante demanda diferentes áreas relativamente próximas entre si para realizar o circuito que inclui os terrenos cultivados e os que estão em pousio, ou seja, descanso temporário. Sua finalidade é a subsistência da família ou do clã, da tribo, que a desenvolve. Entre os produtos tradicionalmente cultivados pela agricultura itinerante, destacam-se o feijão, o milho, o inhame, a batata doce, a abóbora e, principalmente no Brasil, a mandioca. Aqui uma área desmatada por queimada para a agricultura itinerante, na Libéria, África. Essa imagem poderia ser perfeitamente de algum país na América Latina, principalmente. E no Brasil seria muito comum, é ainda muito comum esse tipo de prática de agricultura itinerante. Embora a prática implique a derrubada de áreas com vegetação densa e incorra sempre em riscos no controle do fogo, é importante compreender que a agricultura itinerante pode ser praticada de modo sustentável. Para isso, deve ocorrer sob condições específicas, como populações pequenas e com alto conhecimento sobre a dinâmica ambiental dos domínios naturais que habitam. É o que acontece, por exemplo, com as populações quilombolas da região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, onde os métodos tradicionais de plantio de coivara, como é denominada a prática no Brasil, têm auxiliado a preservação ambiental. Apesar disso, o processo de derrubada de canteiros na floresta, embora esteja inserido em um contexto maior de práticas que no conjunto se revelam sustentáveis, nem sempre é compreendido a tempo pelos órgãos de fiscalização ambiental. A esse respeito, a gente tem uma reportagem aqui a seguir, falando da burocracia que trava plantio por quilombolas, que é um tipo de comunidade tradicional já mencionada e que, lendo o texto, vocês vão se inteirar exatamente como se organizam as comunidades quilombolas. Agricultura irrigada na América e na África. A proporção das áreas agrícolas irrigadas no mundo é bastante heterogênea, bastante diferente, bastante desigual e varia muito entre os países, continentes e regiões. Isso se explica por diferentes fatores, em especial: primeiro, a sazonalidade e irregularidade das chuvas, que faz com que os longos períodos de estiagem, de seca, prejudiquem os cultivos. Sazonalidade é algo relativo às estações do ano, tipo verão mais úmido, inverno mais seco. Isso é uma questão de sazonalidade. A qualidade dos solos, muitas vezes carentes de nutrientes e com propriedades físicas desfavoráveis. E terceiro, a condição econômica e tecnológica dos países, que pode tornar o uso de máquinas e equipamentos uma realidade amplamente acessível ou uma oportunidade reservada apenas aos maiores produtores e proprietários de terra. Observe com atenção o mapa a seguir: América e África, proporções de áreas agrícolas utilizadas sob o sistema de irrigação.
Podemos perceber aqui uma desigualdade entre países da América e principalmente entre países africanos. A prática da agricultura irrigada, que tem os seus benefícios, mas também pode gerar problemas ambientais, como a salinização do solo, está intimamente relacionada à disponibilidade de recursos tecnológicos e principalmente de capitais. Normalmente é uma prática que exige investimento. Aqui, a predominância dessa prática agrícola irrigada no norte da África tem uma relação direta com as condições climáticas, né? Países que abrangem o deserto do Saara. Então, seria necessário o uso da irrigação para o desenvolvimento agrícola. Como é possível perceber, muitos países na África apresentam menos de 5% de suas áreas agrícolas irrigadas. Já na região oeste dos Estados Unidos, como em certas áreas na América Latina, inclusive partes do Brasil, como vimos no caso do Rio São Francisco, entre outros exemplos, esse tipo de agricultura se concentra em situação oposta. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, desde a década de 80, a extração de água na América Latina duplicou, o que representou um ritmo maior do que a média mundial. A maior parte da água, cerca de 70% que é consumida nessa região do globo, se destina à agricultura irrigada. A aplicação da irrigação com técnicas modernas e de alta produtividade pode ser exemplificada com cultivos de fruticultura na Califórnia, nos Estados Unidos, bem como no centro do Chile, onde predomina o clima mediterrâneo, marcado pelo verão quente e seco e o inverno frio e úmido. Uma questão de sazonalidade, como foi dito no início do texto. Nesses locais, em geral, a produção irrigada de frutas como laranja, morango, em especial a uva, é feita por meio da técnica conhecida como dry farming, que realiza procedimentos como trazer camadas profundas e úmidas do solo à superfície. Em períodos de seca prolongada ou temperaturas elevadas, desfavoráveis para o desenvolvimento dos vinhedos, agricultores dos vales da Califórnia, nos Estados Unidos, têm monitorado o sistema de irrigação por meio de sondas que emitem dados da umidade do solo e drones que transportam câmeras especiais. Exemplos como esse ilustram técnicas de agricultura de precisão, que interrelacionam informações de diferentes áreas do conhecimento e se utilizam de tecnologia de ponta. A agricultura irrigada, embora não seja uma prática tão antiga quanto a agricultura itinerante, também existe há milhares de anos. Os egípcios, bem como os povos da Mesopotâmia, foram há cerca de 5.000 anos os pioneiros, os primeiros na construção de sistemas de canais e barragens. Estes eram utilizados para distribuir as águas das cheias pelas áreas de cultivo, sem o que a agricultura seria inviável em uma região de clima tão árido. No século XX, a irrigação de parte dos desertos pelas águas do Nilo sofreu forte interferência com as construções de barragens de Assuã. A primeira, construída em 1902, contribuiu até certo ponto para irrigar as terras durante o período de estiagem seca, mas não impedia as inundações nas épocas de cheia. Em 1970 foi construída a segunda e maior represa do Nilo, também em Assuã, que interrompeu o ciclo de estiagem e inundação do rio. Este passou a ter um regime constante, permitindo a irrigação permanente das plantações próximas a ele e também o aproveitamento da água para a produção de energia elétrica. As barragens de Assuã provocam, porém, impactos ambientais a jusante, sentido a foz do rio, sentido a correnteza,
em especial favorecendo a salinização dos solos, problema comum em terras irrigadas de regiões áridas e semiáridas, mas que nunca chegou a inviabilizar a prática agrícola ou impedir os agricultores de aumentar seus rendimentos e produtividade. Além disso, a dinâmica de fertilização natural das terras às margens do rio dependia das cheias e vazantes, que não mais ocorrem, o que obrigou os agricultores a compensar a ausência do lodo com adubos minerais, criação de animais, substituição de culturas, entre outras soluções. Por fim, o calor e a umidade permanentes no ambiente favorecem a proliferação de insetos e parasitas de plantas no Vale do Nilo, problema que pode ser contornado com a utilização de produtos de tratamento fitossanitário. No Brasil, no sertão nordestino, como é conhecida a região semiárida no interior da região Nordeste, apresenta situação até certo ponto análoga ou comparável à do Egito. Em ambos os casos, existem grandes esperanças de ampliação da produtividade e melhoria das condições de vida das populações. Estas, por sua vez, dependem do único rio perene que atravessa as terras em uma grande obra de irrigação por meio de canais. Entretanto, não se trata da construção de uma barragem, obra que já existe no Velho Chico, no curso do Velho Chico, como é chamado pelas populações ribeirinhas, e sim da transposição de suas águas por meio de canais, conhecida como transposição do Rio São Francisco. Aqui uma imagem panorâmica, né, de agricultura irrigada no Vale do Nilo, Egito, em 2018, mas lembramos que esse tipo de prática é feita no Nilo há milhares de anos. Ambos os casos apresentam também a semelhança de levarem fortes polêmicas acerca dos custos de financiamento e impactos ambientais. Por um lado, a importância dos projetos de desenvolvimento socioeconômico regional, por outro. Aqui a construção de canais artificiais no Vale do São Francisco, né, a obra de transposição do São Francisco, que tem como objetivo levar essa água através de canais artificiais para as regiões mais secas do semiárido nordestino. Então, tanto a utilização de agricultura irrigada na África quanto na América, inclusive exemplos aí no Brasil. Falamos sobre a agricultura itinerante na América e na África. Falamos sobre a agricultura irrigada na América e na África. Vai ficar aí para a sequência dos nossos trabalhos, agricultura moderna e outras práticas agrícolas, tanto no continente americano quanto no continente africano. Atividades na apostila, atividades no CA para reforço e fixação desse conteúdo, ok? Para vocês. Beijo no seu coração. Fui!